Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. A gente tem caminhado numa série no livro de Daniel. E hoje a gente vai passar por mais um capítulo. Daniel capítulo 3. E esse capítulo é um capítulo bastante conhecido. Daquele momento que os 3 homens, ou talvez 4, melhor dizendo, passaram dentro da fornalha. Um texto bastante conhecido. Um texto que, inclusive, as nossas crianças que acabaram de sair daqui conhecem também. Ou, pelo menos, conhecem aquelas ilustrações, onde, ilustrativamente ali, aparecem esses homens. Mas é em textos conhecidos assim, que Deus sempre tem algo, a falar conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Vamos ler apenas os versículos 14 a 18. Eu vou estar fazendo a exposição de todo o texto, mas, inicialmente, vamos ler apenas esses 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eis aí a palavra do Senhor. Você, por acaso, já passou por uma prova de fogo? Um momento difícil na sua vida? Um momento complicado? Um momento onde você é testado até o seu limite, até o seu máximo? Talvez isso já aconteceu contigo no trabalho, quando você obteve um novo emprego, ou então você apenas mudou de setor. E ali você teve novas pessoas, novas tarefas a cumprir, novas atividades, talvez das quais você nem sequer estudou, mas você teve que sustentar mais uma dessa. E vem aquela insegurança, aquele momento de pressão, você está numa prova de fogo. Ou então, nos seus estudos, você que faz faculdade, e você tem um trabalho de conclusão de curso, o temido TCC. E você tem que tirar a nota mínima ali para ser aprovado. Ou então num concurso público, no qual você já está talvez no seu último ano que você pode prestar. E a pressão ela aumenta cada vez mais. Você está numa prova de fogo. O fato é que momentos difíceis, eles acontecem nas nossas vidas. E é isso que acontece aqui em Daniel capítulo 3. Os 3 amigos são colocados numa espécie de prova de fogo. E é um fogo real, um fogo literal. Não que essas situações anteriores não fossem reais, mas aqui o negócio vai esquentar um pouco mais. Mas a verdade é que a semelhança das nossas provas de fogo e dessa fornalha que a gente vai ver mais à frente, em ambos os lugares, Deus sempre está presente no meio da nossa aflição. A grande lição que a gente vai aprender nessa manhã é essa. Deus usa momentos de aflição, situações difíceis para revelar a sua glória, fortalecer a nossa fé e nos assegurar que em cada uma delas Ele estará presente. Essa é a nossa lição dessa manhã. Vamos ao texto novamente? Versículo 1 diz assim, de Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. É importante lembrarmos que essa aqui não é a primeira estátua que aparece em Daniel. No capítulo anterior, nas 2 últimas pregações, nós vimos que apareceu uma outra estátua. Uma estátua que foi revelada no sonho de Nabucodonosor. Na verdade, o sonho de Nabucodonosor nem ele mesmo lembrava. Mas ali Deus deu o sonho para Daniel, juntamente com a sua revelação. E ao vermos aquele sonho, o que a gente podia enxergar ali era uma outra estátua, como eu disse. Uma estátua cuja cabeça era feita de ouro, o seu peitoral e os seus braços de prata,
O seu ventre, ou talvez abdômen, juntamente com o seu quadril, era de bronze. As suas pernas eram de ferro. E os seus pés eram parte de ferro e parte de barro. E na sequência a gente vê uma pedra que não foi solta por mãos humanas, que atinge essa estátua. E essa estátua vira pó. Ela se desfalece. Mas aquela pedra, ela se transforma numa grande montanha. E Daniel, ele dá a interpretação. Ele diz que todas as partes dessa estátua são os reinos que estavam ali. Em especial, o grande reino de Nabucodonosor, que é considerado assim. O próprio Deus coloca que Nabucodonosor era rei de reis. E que ele mesmo, o próprio Deus, tinha dado esse poder a ele. Mas ele fala também dessa grande montanha. Uma montanha que seria um reino que jamais deixaria de existir. O reino que jamais pereceria. Um reino eterno. E esse, obviamente, é bem claro na explicação. Era o reino de Deus. Um reino que para sempre iria existir. Um reino eterno. Mas voltando para a segunda estátua, essa que a gente acabou de ler no versículo 1 do capítulo 3, Nabucodonosor parece que se esqueceu da visão. Ou então ele quis tampar os ouvidos. Porque ao invés de querer ser apenas a cabeça de ouro, que um dia deixaria de existir, ele queria ser a estátua inteira. Ele queria ser aquele reino daquela pedra que virou uma montanha. Ele queria ser um reino eterno. Um reino que jamais deixaria de existir. Ele queria ser um rei que queria ser adorado. Ou seja, ele queria, no final das contas, se colocar no lugar de Deus. E é isso que ele faz aqui. Ele constrói essa estátua, que provavelmente era de si mesmo, dele mesmo, de Nabucodonosor, e exige a adoração de todos aqueles que viviam ali. E eu pergunto aos irmãos, qual é o melhor lugar para podermos observar a adoração, se não num culto público? É isso mesmo. Talvez com uma certa semelhança do que fazemos aqui. Obviamente, eles estão adorando um outro Deus, um Deus falso. Mas há diversas semelhanças aqui nesse culto com o culto público. Percebam que há todos os elementos de um culto. Há adoradores, pessoas que se curvam diante daquela estátua. Há música, como a gente acabou de cantar. Há pregação, porque há mesmo até um arauto. Assim como eu estou anunciando a palavra de Deus, ele estava anunciando aqui a palavra de Nabucodonosor. Existe até mesmo uma liturgia, uma sequência de culto. Primeiro, o arauto anuncia o momento de adoração, a música toca, as pessoas participam se prostrando, e esse culto ao falso Deus, ele acontece. E o que tem a ver esse culto de 500 anos atrás com a gente aqui, na nossa sociedade? Totalmente, talvez, afastados da cultura da Babilônia. Tem tudo a ver. Porque a idolatria, ela permanece. Um culto sempre é instaurado de maneira pública. Sempre vai ser. Se as pessoas não adoram ao Deus verdadeiro, elas irão necessariamente adorar a um Deus falso. Não existe vácuo de adoração. Não existe vácuo de poder. E aqui é interessante que nessa idolatria, como a gente já conhece bastante, a gente já cansou de dizer aqui no púlpito sobre idolatria, a idolatria, ela, em primeiro lugar, ela parte do coração. Parte de um coração que não deseja adorar ao Senhor. Mas o que vemos aqui nesse texto é que essa idolatria, ela nunca fica contida, ela nunca fica guardada, ela sempre é exposta, ela é colocada para fora. E é isso que acontece aqui. Ao prestarmos cultos a deuses falsos, nós fazemos isso, e de maneira pública. E aqui eu levanto poucos deuses falsos da nossa geração. Por exemplo, as ideologias. Quantas ideologias têm surgido na nossa sociedade que exigem adoração? Exigem que você se curve diante dela. Quantas dissensões políticas, de esquerda, direita, seja lá o que for, têm surgido no nosso meio também, e até mesmo no meio cristão, infelizmente, e têm tirado a adoração do nosso Deus, a ponto até mesmo de separar alguns irmãos, quando a nossa unidade deveria ser, em primeiro lugar, em Cristo Jesus. E o fato é que se você não se render a esses tipos de culto, a esses deuses falsos, você vai sofrer consequências. Você vai ser perseguido. Talvez a gente nunca esteja numa fornalha ardente como esses homens aqui vão passar e a gente vai ver mais à frente. Mas fornalhas vão surgir na sua vida e vão esquentar. E a primeira fornalha que a gente vai ver aqui é a fornalha da autoridade. Versículo 3. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela.
Percebam que todas as pessoas que aparecem aqui não são pessoas simples, são autoridades. São pessoas importantes no reino ali da Babilônia. São pessoas que provavelmente passaram na mesma universidade de Daniel e seus amigos, lá no capítulo 1. Pessoas que tinham conhecimento da cultura, pessoas que eram especialistas em diversas áreas. Como eu falei, essa aqui é a fornalha da autoridade. Imagina você ali, naquele meio, só você de pé. Igual acontece no culto, quando todo mundo senta e você fica sozinho de pé. Agora imagina ali, todo mundo deitou, se prostrou literalmente, botou a boca no pó. E você ficou de pé, e você olha para o lado, caramba, fulano sabe mais do que eu. Caramba, o ciclano, ele tem muito mais estudo que eu e está se prostrando. Isso é amedrontador. Imagina isso, essa situação. E a gente vive numa sociedade parecida com isso. Uma sociedade onde temos diversos tipos de especialistas, de todas as áreas. Tem até especialista para encontrar a sua especialidade. Não é verdade? Quando tu vê no Instagram, tu acha especialista de tudo quanto é coisa. E o problema não são os especialistas ou as especialidades, isso é maravilhoso. É a sabedoria que Deus distribui ao mundo. O problema é quando esses especialistas nos levam a pecar contra o Senhor. Nos levam a prestarmos culto a um Deus falso. Por exemplo, eu coloquei alguns aqui. Um especialista na área de educação infantil. Alguém que chega, cuja vertente diz para você, você não deve disciplinar o seu filho. Você não deve corrigi-lo. Você não deve dizer não a ele, porque isso pode traumatizá-lo. Isso pode gerar um ranço nele que você não vai consertar. Sendo que a própria palavra de Deus diz que a gente deve disciplinar os nossos filhos, assim como o nosso Pai Celestial disciplina quem ele ama. Imagina, especialistas. E quando você não chega junto com essas autoridades, pessoas que se dizem esse tipo de coisa, você é jogado na fornalha da autoridade. Você é pressionado a agir diferente. Você é colocado de lado. Às vezes é até taxado de louco. Quando não, até mesmo perseguido. Perseguido. Essa é a primeira fornalha. A segunda fornalha que aparece aqui, que é invisível, mas que também é real, tanto na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego e também na nossa vida, é a fornalha da popularidade. Versículo 7 diz assim: por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Percebam que são povos de todas as línguas, nações, povos distintos, mas também, como são todos os povos, também tinha povo aqui que era judeu. Também tinham pessoas que eram semelhantes a Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas que provavelmente tinham amizade com esses homens. Pessoas que talvez eles cresceram juntos na Babilônia. E mais uma vez você olha para o lado e vê aqueles homens de pé. Vê aquelas pessoas que caminhavam contigo, diziam as mesmas verdades, confessavam as mesmas coisas que você, e agora eles estão se prostrando. Eles estão se rendendo a um Deus falso. Mas isso mais uma vez acontece conosco de novo. Essa fornalha da popularidade, ela aparece diante de nós também na nossa sociedade. Quando você está no seu trabalho e você recebe ou é oferecido algum tipo de suborno, talvez não com essas palavras, mas um presentinho, para que você dê uma chance melhor para alguém, para que você, ao invés de fazer um concurso, não, você abra a vaga para aquela pessoa ali por qualquer outro motivo, em especial por um presentinho. A fornalha novamente está se aquecendo. As pessoas fazem isso e você se sente pressionado. Ou então, você no seu ambiente de estudo, em especial na faculdade, onde muitas oportunidades surgem, festas, conversas que você não deveria ter, lugares que você não deveria ir, e você não vai. E todo mundo olha para você e te acha como um alienígena, talvez, como alguém estranho, como alguém diferente. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deva conhecer a cultura, participar de certas coisas, até porque mesmo os nossos amigos aqui, eles participavam, eles eram conhecedores da cultura, eles eram pessoas que tinham também preeminência, cargos até elevados, mas ainda assim, sempre irá existir uma antítese, sempre irá existir uma barreira que nos separa daqueles que não servem ao Senhor, da qual a gente não pode transpor para servirmos a deuses falsos. Mas o fato é que a fornalha da popularidade, ela vai esquentar.
ela vai aparecer na sua vida. Se não apareceu, ela vai surgir. Mas agora no texto, o texto parece que a câmera estava olhando por cima, né? Como se tivesse aquela multidão em volta da estátua, e a gente está fazendo tipo um sobrevoo, vendo aquela imagem de longe. E agora a câmera ela se aproxima, bem perto aqui dos adoradores da estátua. A gente dá um zoom in, né? Um zoom bem próximo daquilo que eles estão fazendo, a ponto da gente escutar até mesmo o que eles falam. Veja só, versículos 8 a 12, diz assim: nesse momento, alguns astrólogos se aproximam e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem que mandaste erguer. Esses astrólogos aqui, meus irmãos, eram considerados os sábios do rei. Eles já apareceram tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Provavelmente, como eu já disse, eles estudaram na mesma universidade de Daniel. Eles viram a ascensão desses jovens, o crescimento, como eles eram 10 vezes mais sábios, como o rei deu cargos elevados para eles. Eles, aqui cheios de inveja e ingratidão, eles fazem uma espécie de fofoca ao rei. Por isso que eu li dessa maneira. É uma fofoca. Ó, rei, olha o que esses caras estão fazendo. Você não deu cargos elevados? Você não fez tudo isso para eles? Mas eles não fazem o que o Senhor manda. Olha isso aí. Lembra do decreto do rei? Quando o rei ele fala que teve um sonho, e ele sequer se lembra, e ele coloca esse sonho para os sábios tentarem lembrar a ele, trazer a memória dele. E ninguém consegue. Mas quem faz isso? Aquele que Deus deu a habilidade, aquele que deu o dom da revelação de sonhos, a Daniel. Daniel se junta com seus amigos, e em oração Deus concede isso, né, como a gente viu no capítulo anterior. E com isso, todos os sábios, do qual tinha sido emitido um decreto que o rei ia mandar matar, eles são livrados. Ou seja, Daniel, juntamente com seus amigos, eles conseguem livrar esses homens da morte. Esses homens já foram salvos anteriormente por Daniel, ou melhor, pelo Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui eles, recheados de ingratidão e inveja, eles fazem essa denúncia. E aqui a gente percebe, nesse zoom que a gente deu, a gente chega até o coração desses homens. Esses homens, como eu falei, estão movidos de ingratidão. Só que o fato é que, como eles adoram a Nabucodonosor, eles têm fidelidade a Nabucodonosor, eles são parecidos com esse Deus falso. Como diz lá em Salmos 115, versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, quando você adora um ídolo, você se torna cada vez mais parecido com ele. Nabucodonosor é o maior exemplo aqui de ingratidão. Se no capítulo anterior ele louva ao Deus dos céus pela revelação, cheio de gratidão, agora ele demonstra sua ingratidão. E juntamente com ele, os adoradores de Nabucodonosor também são ingratos, são parecidos com eles. Mas diferente disso, olha o que acontece na sequência. Vamos ver um pouco dos adoradores de Deus. Versículos 13 a 15 diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorarem mais do que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Parece que Nabucodonosor, mais uma vez, se mostra como um grande esquecido. E aqui o zoom dá um close na cara de Nabucodonosor, no rosto dele. A gente não sabe o porquê, mas ele parece que mostra uma certa misericórdia. Ele oferece novamente para esses jovens para se prostrarem. A gente não sabe o motivo. Mas o fato é que Nabucodonosor aqui, ele deixa claro que a oposição dele não é contra esses homens,
mas é contra o Deus desses homens. Ele coloca diante desse Deus como se ele fosse mais forte, como se ele pudesse ter a força da morte, o poder sobre a vida, né? A ponto de querer lançar esses homens na fornalha. E aqui a gente parece que, numa ilustração simples, né? Parece que Nabucodonosor está como se fosse numa queda de braço, né? O braço dele contra o braço forte do Senhor. E a gente já sabe, né? Quem é mais forte. Mas ainda assim, ele em sua arrogância, ele faz essa confissão de fé. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Mas melhor ainda é a resposta. Versículos 16 e 18 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Creio que essa resposta aqui é bem simples. Uma resposta aqui que qualquer um consegue entender. Mas, ao mesmo tempo, essa resposta ela expressa coisas profundas. Essa resposta ela expressa, por exemplo, a soberania de Deus. Como eles entendiam perfeitamente que o nosso Deus é um soberano. Que o nosso Deus ele faz o que ele quer. Da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Percebam isso. E eu digo que é até interessante que isso é uma coisa que a gente vê na nossa igreja, né? Recentemente, a gente até mesmo, né, orou para que a mãe, né, da Rebeca, da esposa do nosso irmão Guilherme, né, ela fosse curada. A gente pediu para Deus, né, que Deus fizesse algo específico, algo que fosse maravilhoso, que fosse a cura dela e ela pudesse estar presente no casamento. E isso aconteceu. Deus ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa petição e Deus respondeu. Mas o que esses homens nos respondem é que por muitas vezes isso pode não acontecer. E a gente tem que ter isso no coração. E isso a gente vai ter quando a gente entender que, de fato, somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque o nosso Deus é assim. É bom, perfeito e agradável. Quando a gente não tem essa confissão dos amigos de Daniel, né? Se Deus quiser, se Deus puder, na verdade a gente fica mais parecido com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor quer fazer o que ele mesmo quer. Ele acha que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aqui eu dou um zoom novamente nesses homens. Lembra que eu falei que os homens fiéis a Nabucodonosor estavam se tornando parecidos com eles? Ingratos a Deus? Agora esses homens estão revelando que eles são cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Eles são homens fiéis a Deus. Homens que de fato confiam na palavra do Senhor. Homens que repetem aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Não é assim? É assim que vai acontecendo as coisas. E a gente vai caminhando. Mas a resposta desses homens não agradou o rei de maneira nenhuma. Versículos 19 a 23 diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados, que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Esse capítulo aqui ele é repleto de ironias. E aqui eu só vou mostrar uma, de Deus zombando desse Deus falso, desse Deus chamado Nabucodonosor. Percebam que aqueles homens que foram fiéis a Nabucodonosor, a ponto de levar esses homens até a fornalha, eles estavam sendo, de certa forma, protegidos por Nabucodonosor. Eram os homens mais fortes de Nabucodonosor. Provavelmente faziam parte da guarda pessoal de Nabucodonosor. Homens os quais se curvaram a um Deus falso. Mas perceba que a vida deles não pôde ser guardada. Ao chegarem nas chamas, eles foram totalmente fulminados. Eles desapareceram. Nabucodonosor não tem poder sobre a vida e a morte. Mas a gente vai ver um homem que tem. Parece que aqui as palavras de Jesus, elas soam mais fortes.
quando ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. Versículos 24 a 25, a gente vê o que aconteceu na sequência. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Eu fico imaginando essa cena, né? E me recordo dos versículos anteriores, onde o rosto de Nabucodonosor ficou desfigurado, e ali provavelmente ele ficou de vermelho de raiva, de ira contra aquela resposta, e agora provavelmente ele ficou pálido. Ele ficou alarmado, ele ficou assustado diante desse milagre maravilhoso. Os homens dele tinham sido exterminados, mas esses homens que não eram de Nabucodonosor, eles continuaram vivos. Percebam que isso aqui, meus irmãos, é uma fotografia da vida cristã. É uma foto da nossa realidade, de quando nós somos jogados em fornalhas, como somos jogados em momentos difíceis, quando somos perseguidos por causa da justiça. Jesus está conosco. É isso que o texto está mostrando para a gente. Eu queria, se possível, ter e dar também para os irmãos, sabe o quê? Uma câmera espiritual, na qual você pudesse pegar e tirar uma fotografia no momento mais difícil que você já teve, ou nos momentos difíceis que virão. E você não ia aparecer ali sozinho. Jesus ia aparecer na foto. A gente não tem essa câmera, mas a gente tem a palavra de Deus que diz a mesma coisa. Jesus sempre está conosco em momentos de aflição. Ele nunca nos abandona. Percebam que a doutrina da perseverança dos santos, que Deus dá capacidade a todos os santos de perseverarem, ela está sempre unida, ou talvez podemos dizer que é a mesma doutrina que a segurança dos santos. Os santos estão seguros em Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, você está seguro nele. A fornalha de fogo não pode mais te pegar. Talvez essas fornalhas aqui, passageiras e invisíveis, elas vão tentar te queimar um pouquinho. Elas já podem até tirar a sua vida. Mas na fornalha final, nós não seremos pegos. Essa fornalha aqui, ela ilustra também uma fornalha ainda maior. Uma fornalha de um Deus que é um Deus justo, diferente de Nabucodonosor. Um Deus que é bom, que é perfeito, como eu falei, que é agradável, cuja lei é maravilhosa demais, mas da qual muitos se colocam em oposição. E Deus, de maneira justa, sabe o que ele faz? Ele joga também pessoas na fornalha. Pessoas que vivem da maneira que elas querem, pessoas que recebem a justa ira de Deus, diferente dessa injustiça aqui que Nabucodonosor está fazendo. Mas há uma maneira de ser livrado da fornalha, dessa fornalha da ira de Deus. E a maneira está aí também em Jesus. Jesus, de fato, recebeu a ira de Deus por nossos pecados. Jesus recebeu até a última gota, até a última chamuscada. Tudo. Jesus recebeu tudo. Se você, de fato, crê em Jesus, você será livrado da fornalha final. Da fornalha que é a justa retribuição por todos aqueles que pecam e não se arrependem e não creem em Jesus. Mas você será livrado dessa. A gente tem companhia fiel. Mas a gente caminha para o final. Versículos 26 a 30 diz assim: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio da cabeça tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira.
Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Irmãos, o testemunho cristão é uma característica essencial da nossa fé. Não existe confissão separada de ação. Não existe confessar com a nossa boca sem, de fato, demonstrarmos aquilo que nós confessamos. Não existe falar o que está no nosso coração sem que as nossas mãos e os nossos pés façam de acordo. Mas aqui, a gente vê que até mesmo Nabucodonosor, diante desse testemunho maravilhoso, desse milagre, ele não se rende. Ainda não. Ainda tem a cena dos próximos capítulos, ou do próximo capítulo. Mas até aqui ele não se rende. E aqui ele demonstra ainda a sua, de uma certa forma, separação com Deus. Ele tem até uma certa amizade, um certo gosto. Ele até acha interessante. Olha como bonito. Caraca, esse Deus livrou. Pô, esse Deus é bom mesmo, hein? Mas aqui ele não derruba o altar que ele tinha estabelecido, como eu falei. Mas a verdade é que todos aqueles que se rendem ao Senhor, eles podem estar, de fato, seguros em Deus e testemunharem ao Senhor. Como diz Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa aqui é a forma que a gente pode ter certeza de que estamos caminhando com Jesus. Se de fato nós temos, ainda que de maneira trôpega, de maneira difícil, como eu falei, de maneira complicada, caminhado em fidelidade com Deus, se nós temos feito isso porque Deus nos capacita a fazer isso, porque, como eu já disse, não se esqueça, Deus está conosco. Se temos andado assim, podemos ter a certeza de que seremos livrados da fornalha final. Mas aqui eu concluo com um testemunho, né, que eu vi no site do Portas Abertas e que eu achei muito interessante. Tinha uma menina, cujo nome não aparece, porque normalmente eles escondem, né, a identidade por conta de perseguição, que ela era de uma aldeia, né, na Índia. Lá eles eram hindus. E os hindus, né, se os irmãos não sabem, eles adoram diversos deuses. Mas numa certa vez, a mãe dessa menina ela fica doente. E ela é levada para o hospital. Chegando lá no hospital, ela encontra uma missionária. E a missionária evangeliza a sua mãe, juntamente com a filha. Elas creem no Senhor Jesus. Elas reconhecem que são pecadoras e que só Deus pode livrá-las, né, do pecado, da morte eterna, de tudo aquilo que Deus pode de fato nos livrar. E elas creem no Evangelho. Elas acreditam com fé na boa notícia. E ao retornar para essa aldeia, essa família, a mãe dela, depois de um tempo, ela chega a morrer. Ela estava doente, ela se recupera, volta para essa aldeia, mas depois de um tempo ela falece. E o pai dessa menina, né, o marido dessa mulher, não se arrepende, não crê no Evangelho. E ali há muita perseguição. Pessoas que perseguem ferrenhamente essa menina. Até uma certa feita que homens cercam a casa dessa menina, após ela ter reunido ali homens de oração, né, juntamente com seu pastor. E eles dizem que iriam trancafiar aquela casa e tacar fogo. Literalmente fazer da casa dela uma fornalha. Mas Deus graciosamente livra esses irmãos. Livra esses irmãos. Mas, na sequência, eles fazem uma espécie de concílio ali, uma reunião, e decidem expulsar essa menina de lá. E eles colocam uma escolha difícil, ou talvez fácil. As consequências que são difíceis, né? Eles perguntam para ela, ou a aldeia ou Jesus. Como eu falei, a escolha não é difícil. E ela fica com Jesus. Mas as consequências ela tem que sustentar. Ela é expulsa da aldeia, ela deixa de ter a companhia de muitas pessoas que ela caminhava junto. Mas ainda assim, Deus concede graça a ela para ela viver num novo lugar, com novas pessoas que a amam, que a desejam. Ela é acolhida, né, por uma outra igreja, juntamente com uma junta missionária. E ali ela pode caminhar mais tranquila com Jesus. Isso aqui é muito parecido com o que acontece com a gente. Deus ele nos dá momentos de aflição, talvez não tão grandes quanto essa perseguição a ponto dessa casa ser fechada. Pelo menos ainda não chegou esse tempo aqui. Talvez está para chegar. Mas a verdade é que Jesus sempre está conosco. E Ele é suficiente. Mais suficiente que a nossa própria aldeia,
mais suficiente que a nossa própria família, mais suficiente do que tudo nessa terra. Jesus vale mais. Vamos orar?